Boa tarde, pessoal. Estão escutando? Estão escutando? Boa tarde, doutora Everson. Estamos ouvindo. Eu tornei o senhor anfitrião. O senhor pode testar a passagem do. Como é que eu faço isso? Estão vendo meu slide? Ainda não, doutor Everson. Como é que eu. Que o Zoom é uma ferramenta que eu não uso, né? Eu uso o Meeting, né? Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Everson, pessoal. Boa tarde. Agora eu acho que deu o que eu consegui entrar aqui. Estão escutando a minha voz? Sim, seu Everson, certinho. Oi, Everson, vamos aproveitar para organizar aqui a nossa ordem. Está ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Estão escutando? Estou. Como é que tu acha que dá para a gente fazer aí? Eu estou pronto para falar assim do conceito, assim mais um pouco da reforma tributária, também da reforma tributária da renda que eles pretendem, mas assim genericamente, né, pinceladas. E preparei, são três tópicos que eu preparei, né? Então, Uhum. sobre o conceito da reforma tributária do consumo, o conceito da renda e aí as regras específicas aqui da hotelaria, assim, mas mais no conceito, né? Deixei a parte mais contábil assim e para ti, né? Como a gente tinha alinhado. Aí a questão da ordem dos fatores é tu que manda. O que tu acha? Para mim também. Depende, pode começar a questão conceitual, não tem problema. Estou aqui boa, tá? Questão tem, para mim está tudo certo. Então eu vou fazer assim, eu falo primeiro da contexto das reformas, reforma do consumo, reforma da renda que ainda tem uma lei pendente, não foi aprovada, né? E aí entra especificamente nessas regras aqui conceituais. E aí eu não vou finalizar, eu vou falar aqui mais dos tópicos e passo para ti. Daí depois a gente vai fazendo um bate-papo e trocando as figurinhas. O que que tu acha? Perfeito. Fechou? Até se sobrar um tempinho, der para dar uma pincelada no PERS também. A gente tivemos que recorrer novamente, a gente perdeu mais uma instância, o processo que a gente entrou, então se der para dar uma pinceladinha no PERS também, ajuda. Que o Se der PES tempo, nesse depois a momento gente abre uma outra situação. É que o PS, nesse momento, é mais uma questão jurídica de julgamento, né? E não uma questão contábil, né? Eu acho que ficaria melhor com o Gustavo, entendeu? Eu posso tentar, eu só não estou totalmente por dentro do processo, ô, Juliana. Não sei. Eu te mando ali já também, mas se der tempo, senão a gente abre uma outra situação, como é a reforma tributária, tem muita gente que precisa saber se segue com o PERS ou não, muda, né? Muda a tributação agora no final do ano, mas a Na gente pode abrir orientação, uma outra situação, tá? tá. A BH firmou alguma orientação assim? Olha, a gente entrou com um processo junto com o Dr. Wilder, lá de Brasília, que é da BH Nacional, só que perdemos em duas instâncias e fomos recorrer, mas eu, nesse exato momento, eu não vejo muita luz no fim do túnel, por esse motivo, mas a gente pode abrir uma outra reunião depois para falar somente, exclusivamente do PERSE, que eu acho que a Tá gente vai bom. Minha precisar. preocupação é eu não trazer um tema que eu não vou dominar, daí dar uma informação bem completa. Sim, a gente abre depois com, até de repente com o Dr. Wilder junto também, né? A Pode gente abre ser. uma próxima, sem problemas. Tá bom. Fechou.
Ô, Juliana, daí como é que eu faço para compartilhar a tela aqui ou vocês compartilham aí o slide que eu coloquei? O Josiane já abriu para o senhor compartilhar. Aí, como é que eu faço isso aqui no Zoom? Um vídeo ali, share, Pois é, na porque parte de baixo, assim, bem no centro. eu tô acostumado bem com o Google Meeting, né? Tá? Vai estar, tem uma setinha para cima verde que está escrito ali share. Tinha os botõezinhos ali de baixo, Emerson? Tá? Share screen tá aqui. Perfeito, agora achei. Share screen, daí é a questão de poder mostrar Ô, o Juliana, compartilhar, né? tá. Ô, Juliana, eu não estou conseguindo compartilhar, tá? Se puder deixar eu compartilhar também. Tá, só um minutinho. Vocês estão vendo a minha tela aí agora? Vamos. Sim. Tá, que eu vou passar isso aqui, né? Ó, passar esse conteúdo, né? Aqui tu vais falar de alguma coisa só para, né? Só esquecendo de colocar aqui, né? Questão do IVA dual, que também deves abordar, mas, né? Só para deixar que a alíquota a gente está estimando que é em torno de 28%, né? Aham, O que está definido é um redutor de 40%, a expectativa de média de 16,80%. A aham, questão que a questão da hotelaria, né, pode ficar prejudicada aí porque os adquirentes de serviço de hotelaria não vão poder se creditar, né? Isso é um problema, aham. certo? Eu até trouxe esse tema ali também, mas eu vou falar só um pouquinho, depois eu falo para reforçar depois, para não Tá, esvaziar a tua ali. tá. Aí trouxe aqui o princípio da não cumulatividade, né, que é uma garantia constitucional que os clientes de hotéis têm direito a essa não cumulatividade, né? Uhum, Uma garantia constitucional, está previsto inclusive na Constituição, né? Aqui que o imposto é por fora, o preço de venda 1,450, a alíquota de 28%, a média de retorno de 40%, 16,80%, o imposto a pagar, né? O custo final 250 mais 42%, que a princípio isso vai vir lá para o split payment, né? Que é um meio de pagamento que já vai dividir o que é o dinheiro do hotel, o que é o dinheiro do governo, né? A questão das plataformas digitais, que eles vão ter que ter bastante cuidado, né, porque o local da prestação de serviço agora ficou muito claro na reforma tributária que a questão da plataforma digital lá de São Paulo vai ter que pagar o imposto aqui para Florianópolis ou para o estado de Santa Catarina. Né? uhum. E é isso, vou abordar assim um pouco disso e depois deixar para perguntas, né, porque assim, a exiguidade do tempo aí me deixou bem. Não, uma questão do tempo mesmo, Juliana, só para não esquecer aqui. Foi cerca de 1 hora no máximo, tá? Tá. Então dá uns 20 para cada um e depois mais uns 20 de debate. Vamos chamar assim de dúvida, né? Isso, Eu exatamente. acho que dá até para a gente já começar também, né? Já está 5 minutos, tem um bom número de pessoas, Para quem para a gente quiser, não estou faltar disposto. com quem já está aqui. Tá. Deixa eu ver. Vou começar compartilhando. Ah, tá. Eu vou esperar para compartilhar aqui. Fechou. Dona Margot, quiser dar as boas-vindas para os nossos associados, nossos parceiros, estamos à disposição aqui. Boa tarde a todos. Agradecer a presença, agradecer aos doutores também, né, que vão conduzir aí a fala hoje, né, doutor Gustavo, doutor Everson, muito obrigada aí pela presença, pela dedicação. E é isso, muito feliz em ter vocês conosco, cientes que temos muito a aprender. Reforma tributária é desafio, né? Porque nós não somos, os empresários geralmente não são tributaristas, né? Mas temos que aprender, sim, temos que ter o máximo de informação possível para poder, né, gerenciar nossos negócios, ver as possibilidades, né, que essa reforma também nos traz.
Mas muito obrigada pela presença de todos e vamos lá, doutores. Obrigada a vocês também. Obrigado também. Boa tarde a todos, pessoal. Eu sou o Gustavo Amorim. Eu vou tentar compartilhar aqui agora, pessoal. Se puder só autorizar aqui, Juliana. A Josi já deve ter liberado aqui que ela é. Enquanto não autoriza, eu já vou conversar um pouquinho aqui. Pessoal, o que que a gente vai fazer aqui hoje? A gente combinou aqui, combinamos eu e o Everson, de fazer da seguinte maneira. Eu vou falar uns 20 minutos aproximadamente sobre as reformas tributárias em andamento, né? A reforma do consumo, a reforma da renda. Vou falar especificamente de algumas mudanças do setor, específicas do setor hoteleiro. Depois eu passo a bola para o Everson, e aí ele vai detalhar outras mudanças em mais uns 20 minutos. E depois a gente vai procurar, então, ter mais 20 minutos ao final para a gente conseguir fazer um bate-bola e responder as dúvidas que forem aparecendo. Tá? Então, ó, eu ainda não estou conseguindo compartilhar, mas vamos lá. Josi está com dificuldade porque ela tinha liberado o seu Everson primeiro, agora ela tem que entrar e sair aqui para poder liberar de novo, tá? Agora Por eu acho que isso. deu, tá? Tá. Vamos lá. Screens. Deixa eu ver, cadê aqui? Vamos lá. Aqui. E modo apresentação. Apresentar. Você está aparecendo aí para vocês? Sim. Uhum. Tá. Então é o seguinte, pessoal, a gente está no momento de duas reformas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, por que que eu digo duas reformas? Porque a gente tem uma reforma do consumo que já está certa e já está aprovada e que vai começar, em parte agora no ano de 2026, né? Muito embora não tenha que pagar ainda a CBS e IBS, que são aqui o reflexo da reforma, a gente, em breve, a gente já vai ter que cumprir as obrigações acessórias, né? Essa já está certa. Existe uma outra reforma que se chama reforma da renda, né? Que procura criar aí um imposto de renda pessoa física mínimo, né? Que também está em tramitação. E ela foi aprovada na Câmara, foi para o Senado e agora volta para a Câmara para trazer mais, enfim, para trazer mais algumas modificações. Mas então, o que que a gente vai falar hoje? A gente vai tentar falar desse contexto de reformas, né? Para vocês. Primeiro, o contexto geral, né? Um ambiente político complexo, enfim, todo mundo está bem por dentro, né? A carga tributária elevada, aproximadamente 36% do PIB. Tempo da Constituição era 22%, então de lá para cá já houve um aumento da carga tributária. Enfim, recursos mal aplicados, a gente, por mais que arrecade, sempre falta, essas questões assim que a gente já está mais ou menos acostumados, né? E aí eu trago aqui um conceito específico do sistema tributário, né? O que que a gente sempre teve, pessoal? Uma altíssima tributação sobre o consumo, né? Dos bens, né? Então tudo aquilo que é produto, material, sempre foi muito tributado. E justamente por ser muito tributado o consumo desses bens, vamos chamar materiais, né? Essa reforma ela tenta desonerar a tributação desse consumo dos bens, em compensação, ela tenta tributar mais os serviços, né? Inclusive, né, aí os da hotelaria. Então, a gente tem aí, vamos chamar assim, um contexto geral, né, e um contexto específico aqui do sistema tributário. Então, o resumo que a gente tem aqui, a gente tributa bastante o trabalho, né, em torno de 36% aí do que a gente tem para quando a gente contrata alguém. A gente tributa aí o consumo, né, é estimado aí em 27, 28%, basicamente, né? E essa é uma das partes que vai ser reformada, né? A gente tributa a renda aí das pessoas físicas e das pessoas jurídicas aí, elas vão variando de acordo, assim como a gente também tributa a propriedade, né? A verdade é que a gente tributa quase todos os fatos possíveis, né? E esse aspecto não é tributar várias gerações de riqueza não é exatamente o problema. O problema sempre é o quanto, no final das contas, se está tributando, né? Ah, mas a reforma tributária do consumo, né, que é essa que a gente, vamos chamar assim, que está falando com uma maior ênfase, né? Ela busca, então, reduzir a tributação sobre o consumo, né? E aumentar a tributação sobre o consumo de bens e aumentar a tributação sobre
consumo de serviços, né? Então, a gente teve assim muito embora se fale em reforma tributária há mais de 30 anos, a reforma tributária foi apresentada, a redação foi apresentada às 10 da noite e aprovada à meia-noite. Então, assim, a redação final, pessoal, ela ficou um pouco diferente, assim, ficou um pouco truncada e ficou um pouco diferente daquilo que se esperava. Porque o que se esperava era justamente uma simplificação. Como era para se dar essa simplificação? Criar uma regra geral, uma alíquota que fosse aplicada a todo mundo, dar crédito para todo mundo, né, em tudo aquilo que fosse necessário à produção daquele bem ou serviço, né? E só que esse conceito na hora de execução ele ficou diferente, porque cada bem, cada atividade, cada segmento se assustou um pouco com aquela alíquota grande que era projetada, né? E aí começou a demandar os seus ajustes específicos, né? Então, a advocacia, minha atuação, teve uma demanda, foi contemplada. A hotelaria foi contemplada. Várias outras, setor médico foi contemplado, vários outros ajustes foram contemplados. Só que aquela alíquota que era estimada em 22 para todo mundo, com direito a crédito, ela foi sendo automaticamente aumentada. Então, hoje, a alíquota estimada, ela está em 28,5%. E quando eu falo estimada porque a própria legislação, ela disse o seguinte, a alíquota, a partir de agora, ela não é mais fixa, como a gente está acostumado a ver ao longo do tempo. A alíquota ela vai ser anualmente modificada, como o Tribunal de Contas vai estimar quanto é que vai ser a alíquota padrão, automaticamente vão aplicar as reduções de cada um dos setores, né? Mas é como se todo ano a gente tivesse uma mudança de alíquota. Então, isso do ponto de vista da simplificação, isso já não é uma simplificação, né? Outro aspecto, né? A gente, no mundo inteiro, o IVA, o IVA, né? Que é chamado Imposto sobre Valor Agregado, a regra é que ele seja um IVA comportando uma regra e acabou. No Brasil, a gente gosta de inovar um pouquinho, então o nosso IVA ele é o IVA contido com três IVAs dentro de um IVA só. Então a gente tem junto o federal, estadual e municipal. E o problema não é ter os três de um momento só. O problema é que no final das contas vai ter situações em que as alíquotas dos estados e dos municípios elas vão ser modificadas, poderão ser modificadas. Então, assim, a gente agrega um pouco de complexidade que, com relação à simplificação, sinceramente, não simplifica, pessoal, tá? Não simplifica, primeiro, porque só a legislação tem 500 artigos, a legislação específica, né, o que já foi aprovado, fora aquilo que falta de regulamentação. Enfim, o IPI era para ser extinto, não foi? Então, a gente tem aí esse problema de não simplificar. Outro ponto, né, que a gente traz, né, que a reforma do consumo em si, ela tem que ser analisada com outra reforma que eles estão pretendendo fazer, que é justamente a reforma que eu disse da renda, né? E aí eu vou entrar justamente nessa reforma da renda. Em que pé que está essa segunda reforma que é da renda? Ela está agora esperando modificações lá no Senado, né? O Senado vai lá analisar e vai trazer aí algumas sugestões. Tem várias medidas ali, mas basicamente qual que é o objetivo? O objetivo é dar isenção para quem ganha até R$ 5.000, né, um objetivo declarado, e o não muito declarado, mas que é o que efetivamente vai dar, é de tributar aquelas pessoas que são consideradas os chamados super ricos, né? Então, basicamente, a gente tem aí uma legislação nova que, se aprovada, ela vai considerar como super rico aquele que tiver um rendimento superior a R$ 600.000 ao ano, né? Então, qual que é a ideia, né? A ideia da legislação, definir um contribuinte, né, chamado aqui de alta renda, né? Eu chamo de super rico, né? Fixar uma alíquota que ela é progressiva de 600.000 a 1.200.000 e depois ela fica em 10%, então ela é progressiva de 0 a 10% em até 1.200.000 e depois ela é fixa de 1.200.000. E aí tem alguns ajustes na base de cálculo que não vale aqui a gente detalhar muito por enquanto, né? Mas no final das contas, um dos problemas, né, que tomara que seja corrigido no Senado, né, é que essa quantidade, esse valor de 600.000 por ano, né, que a gente não nem pode considerar exatamente super rico, quem ganha 600.000 por ano, mas que se não tiver um mecanismo dizendo que teria uma correção monetária desse valor,
600 mil, no ano seguinte seria quem ganha 500 e no outro 400, e no final das contas chega uma hora que todo mundo seria o super rico e seria atacado por essa nova legislação, né? Então quem tiver aí de alguma maneira aí participando desse debate legislativo, conhecer algum legislador, né, vale a pena frisar que esse assunto não merece assim ser tratado assim livremente, né? E aí, eu destaquei aqui algumas medidas que eles pretendem corrigir aqui no Senado, né? Algumas questões específicas de base de cálculo, né? Algumas mudanças específicas de alguns senadores, mas o foco hoje não é exatamente esse, é só para vocês saberem. Temos a reforma tributária do consumo, que já está aprovada, e temos a da renda, que está em discussão, e que o somatório das duas é que preocupa um pouco, tá? Então, eu vou entrar agora especificamente nas regras da reforma tributária do setor de consumo, né? E vou primeiro aqui dizer que tem um tópico específico, né? Então, dos bares e restaurantes e também da hotelaria, né? Então, eu quis aqui colocar aqui só para vocês saberem. Então, existem as regras gerais, né? E existem algumas atividades, alguns setores que têm regras específicas. Bares e restaurantes têm, e a hotelaria também tem, né? Então, um dos principais dispositivos dessa legislação é que as alíquotas, né, aquela alíquota padrão, que está estimada em 28%, para o setor da hotelaria, ela foi reduzida especificamente em 40%, né? Mas também tem uma outra regra, e essa aqui é uma das que é bem criticável, bem criticável, né? Bem criticáveis, e ela traz o seguinte, nesse artigo 283: se uma empresa, né, contratar o serviço de um hotel e remunerar esse serviço de hotel, a regra, né, é que essa hospedagem ela gere crédito para aquela atividade, né? Vamos pensar que precisa mandar um engenheiro lá para outra cidade para ele trabalhar numa obra. A regra é que fosse gerar o crédito pela legislação hoje, né, se não for modificado esse artigo 283, né, teoricamente não vai dar direito ao crédito. Então, isso é uma situação polêmica, né? E que com certeza vai gerar alguma problemática, e é muito sensível para aqueles hotéis aí que tem aí um foco, né, no turismo, na hotelaria aí para as pessoas jurídicas, né? Então, assim, eu entrando aqui em alguns detalhes aqui específicos, né, aqui um resumo, né, trouxe aqui basicamente o seguinte, né, a gente, antes da reforma, o que a gente sempre teve, né, o regime do lucro real, o regime do lucro presumido, e o regime do Simples Nacional aí para o setor hoteleiro, né? Então, a gente já estava relativamente acostumado a fazer um comparativo aqui, né, das situações em que valia a pena o lucro real, o lucro presumido e o simples, né? Mas agora, depois da reforma, a gente vai ter que se readaptar, porque aquelas métricas, aquelas planilhas, aqueles sistemas que a gente tinha antes, eles agora não vão mais funcionar efetivamente. E assim, o que a gente traz assim de principais características assim, já depois da reforma, né, indo para os detalhes, né? Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem hotéis em lucro real, né? Então, os 34% continuam mantidos, né, que é imposto de renda e contribuição social. Agora, a CBS e IBS, né? Aí eu coloquei aqui uma alíquota que em torno de 17% ali, o Ederson também trouxe um dado ali que muda um pouquinho, mas isso é variável, porque na verdade não está definida essa alíquota ainda, né? Mas então essa redução de 40% impactaria nessa alíquota de 17%, né? Mas é 17 menos os créditos. Então, o que teoricamente vai dar crédito? Tudo aquilo que seja necessário à atividade hoteleira, né? Então, as despesas, as despesas administrativas, os custos e as despesas administrativas gerarão crédito. Só não vão gerar crédito aquelas despesas eventualmente com os sócios, né? Então vamos dizer que a pessoa jurídica do hotel também tem lá dentro do hotel uma casa de praia. Aquela casa de praia de uso exclusivo do sócio, não é para locação. Aquelas despesas lá é que não podem gerar crédito. Todo o resto, a rigor, deve gerar crédito. Então, essa sistemática ela traz uma alíquota padrão do setor hoteleiro, em torno de 17%, 18%. E aí, o que vai variar para saber a alíquota efetiva? Quanto que vai ter de custo no final das contas daquela operação, né? Então, se a metade daqueles custos gerarem crédito, a alíquota vai ser da metade, né? Então,
a gente vai ter esse regime de tributação que vai ficar valendo de maneira idêntica para quem está no lucro real e do lucro presumido, certo? E aí vai mudar um pouco em relação aos hotéis que estiverem no Simples, né? Inclusive, é uma particularidade que, pela nova legislação, as empresas que estiverem no Simples, né, elas vão poder optar 2 vezes ao ano se elas vão querer continuar apurando integralmente pelo Simples ou eventualmente vão optar por calcular o CBE, a CBS e o IBS, né, em separado. Então, vai ter um cálculo a mais e a diferença é que vai ser poder ser feita essa avaliação 2 vezes ao ano, né? E não só uma vez anualmente, como é o caso específico da opção pelo Simples, né? Então, essas são as regras gerais, né? E aí eu trouxe aqui alguns pontos de atenção. Primeiro deles, né? Vou falar aqui da transição. Então, em 2026, o que que a gente tem que saber? Em 2026 vai começar a rodar as obrigações acessórias. Então, teoricamente, já vai ter uma nota fiscal, aí o Everson vai falar mais um pouquinho para a gente mais adiante, mas uma nota fiscal já comportando todas essas modificações, né? Mas o pagamento efetivo da CBS e IBS ele vai começar progressivamente no tempo e vai até 2033, e aí o Everson também vai falar mais um pouquinho ali. O crédito para os tomadores que eu já trouxe ali, ele é um problema que a gente identifica que provavelmente vai ter algum tipo de judicialização, né? Eu até provoco o presidente para a gente ficar atento nesse tema, presidente, eventualmente provocar a BH Nacional, de repente alguma ação genérica lá em cima de controle de constitucionalidade para tentar afastar esse dispositivo aqui, né, para não prejudicar o turismo. O turismo, na verdade, não é o turismo, né? A hotelaria vinculada às atividades comerciais, né? Um ponto de atenção interessante aqui é que está mantida aí, em princípio, né, pelo que a gente viu até agora e pela sistemática da legislação, está mantida a imunidade para exportação de serviços, né? Então a gente vai continuar aí com os benefícios aí de não pagar a CBS e IBS aí naquelas situações específicas, em princípio, como a gente já tinha, né? Então, quando vierem pessoas, exportação de serviço típica, né? Então, do cliente internacional, né? Então, teoricamente, os pagamentos por SWIFT, os pagamentos por cartão de crédito internacional para não residentes no Brasil, teoricamente, eles vão estar contidos aí no não pagamento da CBS e IBS, né? Especificamente para os restaurantes, teve uma previsão específica permitindo a dedução de até 15% aí do que for pago de gorjeta e foi repassado para os funcionários, né? Tem algumas exceções ali. E tem uma regra específica ali com relação ao Airbnb, que teoricamente, para aquelas locações inferiores a 90 dias, vão ter o mesmo tratamento dos hotéis, né? Então, aquela concorrência desleal que os hotéis sofriam, teoricamente ela vai ser corrigida aqui com base nessa previsão de tributar o Airbnb. Isso aqui eu tenho certeza não, foi uma das lutas lá aí do setor hoteleiro, né, que conseguiu implementar essa previsão. Então, assim, eu estou sendo bem objetivo, pessoal, para deixar passar a bola aqui, passar a palavra aqui para o Everson, né? E a gente vai continuar a conversar depois sobre o assunto. Então, eu vou parar minha apresentação e deixa eu ver como é que faz. Acho que é só parar aqui.